Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos mais uma vez. Agora estamos juntos, eu de novo, para falar sobre ETF, os famosos fundos de índice de mercado. Como o próprio nome diz, é um fundo que segue um índice de mercado. E por que essa sigla ETF? Isso aqui vem no inglês, tá? Só para tu saber aqui, acho muito difícil cair isso aqui na outra prova, mas vamos lá. É Exchange Trade Fund. ETF é a sigla utilizada para fundo de índice de mercado. O que é a ideia básica disso aqui? Bom, para te contar esse cara aqui, eu vou te falar um ETF. Bom, antes disso, vamos lá. O que é um fundo de investimento? Fundo de investimento é alguém tem dinheiro, coloca numa estrutura chamada de fundo, ok? Um fundo qualquer, e esse fundo vai lá no mercado e compra ativos. Por exemplo, pode ser ações. Se comprar ações, esse fundo aqui, se comprar no mínimo 67, vai ser um fundo de ações. Ok. Para te explicar ETF, para te explicar fundo de índice, eu vou te contar um fundo que já existe, chamado BOVA11. BOVA11 é um ETF. É um ETF. Ou seja, é um fundo de índice. Como é que funciona o BOVA11? Bom, primeiro que ele é um fundo de investimento, como o próprio nome diz, fundo de índice, é um fundo de investimento. Porém, ele é um fundo de investimento diferente. Vamos lá. Vamos supor que o investidor tem dinheiro. Um dinheiro sobrando aqui, tá aqui o Edgar. Vou botar que ele tem dinheiro, né? Tem dinheiro sobrando. O que ele faz? Ele vai lá e compra uma cota de um fundo. Só que não é um fundo normal, é um fundo chamado BOVA11. O nome do fundo é BOVA11. E esse fundo aqui é um ETF. Exchange Trade Fund, que é um fundo de índice. Como assim fundo de índice? Por que fundo de índice? Como o próprio nome diz, ele é um fundo que segue algum índice. Ele tem que seguir algum índice. Que índice que segue o BOVA11? Segue o índice Ibovespa. O índice Ibovespa. Ou seja, ele segue o Bovespa, o índice Bovespa. O Ibovespa é um índice de ações. Então, se esse cara aqui segue o Ibovespa, então a gente sabe, quem que ele segue? Segue o Ibovespa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar ações, porque o Ibovespa tem ações. Qualquer ação? Não. Ele vai comprar as ações que estão também no Ibovespa. Ah, Lucas, entendi. Então, ele é um fundo que segue o Ibovespa. Esse especificamente, não tem só BOVA11, tem outros, tá? Mas ele é um fundo, ele vai ser sempre um fundo que vai seguir algum índice. Nesse caso, esse índice que ele segue, o BOVA11, decidiu seguir o Ibovespa. BOVA11 é o nome do fundo que o Edgar decidiu comprar. Só que aí, então, ele vem aqui e compra ações que estão dentro do Ibovespa. Essa é a ideia básica. Aí tu fala assim, Lucas, mas lá no meu banco tem também um fundo de ações que chama lá, olha, Santander Ibovespa. Ele também segue quem? O Ibovespa. E esse cara aqui do BOVA11 também segue o Ibovespa. Por que esse nome não pode... Qual a diferença entre os dois? Uma diferença básica. Aqui, esse BOVA11, esse ETF, ou seja, esse ETF, as suas cotas são negociadas em bolsa de valores. Como se fosse uma ação. Então, o que é a ideia básica? Se o Edgar quisesse toda a variação do Ibovespa, ele teria que comprar todas as ações do Ibovespa. Sei lá, 70 ações, 60 ações. Ele não tem dinheiro para tudo isso. Então o que ele compra? Ele compra um cara só, que é o BOVA11, e esse cara aqui, que é um fundo, o que é a ideia do fundo? Junta dinheiro de uma galera e vai lá e compra um monte de coisa. Pega dinheiro de outros também e vai lá e compra as ações do Ibovespa. Então, um ETF é um cara que vai seguir algum índice. Esse especificamente, chamado BOVA11, segue qual índice? O Ibovespa. Então o que ele compra? Ações do Ibovespa, obviamente. As mesmas ações do Ibovespa. Então, o que é a diferença básica para esse aqui? Porque esse aqui eu tenho que ir lá no Santander comprar. E esse aqui, o ETF, um fundo de índice de mercado, eu compro as cotas dele na Bolsa de Valores. Então, essa é a diferença básica de um fundo de índice para um fundo de investimento de ações normal. Porque o fundo de índice eu tenho cotas negociadas na Bolsa de Valores e o fundo de investimento normal tem cotas negociadas lá no balcão, na agência do banco. E não numa Bolsa de Valores. Então,
Essa é a primeira ideia básica inicial. Além disso, o que acontece? Aqui, por exemplo, vamos supor, o banco vai cobrar uns 2%, 3% para fazer taxa de administração. Aqui, esse ETF vai te cobrar menos de 1%, sei lá, vai depender, tá? Mas em torno, vou inventar aqui, o último que eu peguei era 0,70, por exemplo, vamos lá, em torno de menos de 1% de taxa de administração. Ah, mas só para rico, Lucas? Não, isso aqui, com R$1.000 tu compra. Então não precisa ter nenhum valor muito extraordinário. Então, característica básica de um fundo de índice. Tem as suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Para se desfazer, eu não tenho que ir no banco vender. O Edgar vai vender essa cota de BOVA11 como se fosse uma ação. Faz a cadastro na corretora de valores, igual investimento para uma ação. Ele dá a ordem de venda desse fundo, esse fundo de índice, e esse cara é vendido. Agora, questão básica para um fundo de índice. Olha aqui, ó, olha só. Fundo de índice. Lembra dos números mágicos lá que já deve ter visto? Ele tem que comprar, primeira coisa, importante, cota negociada em bolsa. Cota negociada em bolsa de valores. Detalhe, BOVA11 foi um que eu te trouxe para dar um exemplo prático. Não é só esse que existe, tá bom? Esse aqui segue o Ibovespa. Porque ele tem que seguir algum índice do mercado, porque é um fundo de índice. Outra questão importante é que deve comprar no mínimo 95% do seu patrimônio líquido. Lembra dos números mágicos lá? Olha só, ele tem que comprar no mínimo 95% em quê? Em que será? Em ativos do índice que ele segue. Que o fundo segue. Pô, é óbvio, né? É óbvio. Olha só, esse aqui é o ETF, o BOVA11. Quem que ele segue? O Ibovespa. Então ele tem que comprar no mínimo 95% do seu dinheiro em ações que estejam no Ibovespa, porque ele segue o Ibovespa. Essa é a ideia básica. Então, diferente desse aqui, que esse aqui é quanto? Olha, esse aqui tem que comprar no mínimo 67% em ações. Esse aqui tem que comprar quanto? 95% daquele índice que ele está seguindo. Então, tem uns que são do IBRX 100, tem uns que são do IBRX 50, todos os índices de renda variável, ok? Esse aqui segue o Ibovespa. Então, se eu quero ter uma variação do Ibovespa, eu, Lucas, quero ter a variação do Ibovespa. Como é que eu faço? Duas opções. Ou eu compro todas as ações do Ibovespa, ok? Ou eu compro um fundo que seja referenciado no Ibovespa. Vou lá, compro o Santander, mas o Santander me cobra mais caro e eu tenho a questão que eu tenho que ir no banco para sacar. Ou eu compro um ETF, um fundo de índice que vai seguir o Ibovespa, no caso o BOVA11. E lá na minha carteira de ações, vamos supor, olha, estou chegando na minha corretora lá, eu tenho, vamos supor, Petri 4, que é a Petrobras, eu tenho Vale 5, que é a Vale, eu tenho GOLL 4, que é ações da Gol, e tenho também BOVA11, que é um fundo que segue o Ibovespa. Ou seja, aqui eu tenho todo o índice Ibovespa, a variação do índice Ibovespa, e aqui eu tenho individual cada uma das ações. Ou seja, a minha carteira lá na corretora, vamos supor, se eu tivesse isso aqui, é tudo mentira, mas se eu tivesse, aparece assim. Então, ele aparece igual uma ação lá para mim, BOVA11, só que é um fundo de investimento. Só que ele tem a característica de ser negociado em bolsa de valores, ok? Então, fundo de índice, 95% é o valor, é o patrimônio, o mínimo do patrimônio que tem que estar investido em ativos do índice que ele faz referência e tem sua cota negociada em bolsa de valores, ok? A tributação aqui é óbvio, é só na saída, no resgate lá, 15%, né? Conforme o fundo de ações também é, ok? Tá, então, fundo de índice para ti, famoso ETF, Exchange Traded Fund. Beijo, até a próxima, tchau!